Boa noite, gente. Paz do Senhor. Estamos aí na madrugada estudando a palavra de Deus. Eu me deparei com esse texto aqui e Deus tem falado no meu coração uma palavra. Eu queria compartilhar com vocês. Lucas capítulo 2, versículo 36, que diz assim: Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. É interessante a gente ver essa profetisa do Senhor para o nome de Ana, que ela ocupa duas posições ali que são muito diferentes, né? Ela era profetisa, mas também era viúva. Dois títulos na época de uma diferença muito grande, de uma relevância muito grande, porque ser profetisa, ou ser profeta, era uma honra, era algo que Deus escolhia. Não é qualquer pessoa que poderia ser profeta, apesar de muitas pessoas quererem esse título, essa responsabilidade, essa conexão com Deus, porque o profeta era aquele que trazia de Deus um recado até o povo. Então, o profeta era honrado, o profeta era ouvido, um profeta, as pessoas procuravam, as pessoas estavam sempre em busca de um profeta, e ela tinha esse grande privilégio de ser profeta, mas ao mesmo tempo que ela era uma profetisa, ela também era viúva. Ser viúva naquela época era algo que era muito difícil, não havia um mercado de trabalho para mulheres naquela época como hoje. Toda vez que a gente olha na Bíblia Sagrada, a viúva está condicionado e está ligado à vergonha, à pobreza, à miséria, e ela não tinha filhos. Então perceba que como pode, né, uma pessoa transitar entre dois títulos tão distintos como ser profetisa e ao mesmo tempo ser viúva. Mas era o caso de Ana. Só que quando a gente olha na Bíblia Sagrada, aqui no versículo 37, diz: E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. Por que ela não se afastava do templo? Porque o templo era o lugar de conexão com Deus. E além de estar no templo, ela jejuava e orava, que é a nossa comunhão com Deus. Porque se as circunstâncias eram difíceis para ela por ser viúva, o propósito de ser profetisa era muito maior do que a circunstância. E como eu fortaleço-me para mim não desistir do propósito em meia circunstância? Templo, jejum, oração. Ela estava sempre conectada com Deus. Por quê? Porque Deus sempre vai nos lembrar que o nosso propósito é muito maior do que as circunstâncias que nos rodeiam. Talvez essa palavra ela alcance o seu coração nessa noite, porque muitas vezes a gente transita entre o propósito e a circunstância. Ela era viúva, mas era profetisa. Era profetisa, porém também era viúva. É impossível descartar uma das duas realidades. Só que você escolhe viver ou não o propósito, mesmo em meio às circunstâncias. A Bíblia diz que ela vivia no templo. Por quê? Porque a circunstância não conseguiu afastar ela do propósito. A
A circunstância não conseguiu era tirá-la do templo. As circunstâncias adversas não conseguiram parar sua oração e seu jejum. Então, nessa noite, nessa madrugada, ou eu não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Que as circunstâncias que você está vivendo não vão te distanciar do seu Deus, nem do seu propósito. Não pare de orar, não pare de jejuar. Não pare de se conectar com Deus, porque o seu propósito é muito maior do que a circunstância que você está vivendo hoje.